Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriel Gucci, sou aluno da Engenharia de Produção e sou aluno da Silvia. E hoje eu vou estar explicando aqui um pouquinho para vocês como é que a gente faz uma pesquisa bibliográfica ou pesquisa sistemática na base de dados do Web of Science, que é uma base amplamente conhecida assim, no mundo científico, né? De publicação de artigos, de livros, e tem um histórico muito grande. Então, eu acho que desde 1945 aí já tem registro de alguns artigos e por isso a gente vai estar tratando dela aqui hoje. Como que a gente faz então para acessar essa base? Vocês vão pesquisar aqui no Google, né, o periódicos CAPES. Então, digitando aqui vai ser esse primeiro link de pesquisa. Você vai clicar aqui nele e ele vai te redirecionar aqui para a página da CAPES, né, que faz parte de uma sociedade com o governo federal. E a gente, que é aluno da UNB, a gente tem acesso livre a essa base, né? A gente consegue pesquisar aqui por assunto, periódico, livro, base. E tem diversas bases aqui, não só Web of Science, tem Scopus, tem alguns outros tipos de base também que a gente dá para pesquisar. Mas hoje a gente vai estar tratando especificamente da Web of Science. E como é que a gente faz o login aqui, né? A gente é, como aluno da UNB, a gente vai clicar aqui no Acesso Café, bem aqui em cima. Ele vai te redirecionar para essa página, você vai digitar aqui um NP e vai abrir e dar um enviar. Dando esse enviar, ele vai abrir essa tela de login da UNB. Aqui você vai colocar a sua matrícula e a sua senha do matrícula web. Então, é a mesma que você utiliza para fazer login na UNB. Vai concordar aqui com os termos, né? Não aceitar. E depois disso ele já vai te direcionar aqui de volta para a página logado com o seu login da UNB. Aí aqui você já consegue ter acesso amplo ao que você quiser pesquisar. A gente vai aqui então, como trata do Web of Science, a gente vai clicar em base e pesquisar aqui o termo Web of Science. Clicando aqui em dar um enviar, ele vai te redirecionar para essa página e daí é só clicar aqui em cima e ele vai te redirecionando para a página da base, né? Espera um pouquinho, ele já abre. Então, essa aqui é a página principal da base do Web of Science. E aqui vocês já podem ver que ela já traz aqui para a gente um campo de pesquisa, né? E aqui alguns tipos de filtros que a gente já pode utilizar. A gente pode filtrar por tópico, por título, por autor, nome da publicação. Então, ele já traz esses tipos de filtro. O tópico é o mais comum utilizado aqui, né? Porque a gente quer buscar como palavras-chave de alguns artigos. E no caso hoje aqui a gente vai estar fazendo uma pesquisa teste sobre, por exemplo, agricultura, né? Aqui o site ele te permite, se você pesquisar só agricultura aqui, é importante lembrar que o termo de pesquisa é sempre em inglês. Como ela é uma base em inglês, a gente tem que sempre colocar as palavras aqui no idioma inglês. Quando a gente pesquisa agricultura, ele traz quase 180 mil resultados, então ele traz muito artigo, muito livro e tal. O que acontece? Isso aqui não é bom, tipo, é uma pesquisa muito ampla, a gente quer filtrar um pouquinho mais específico no assunto que a gente quer buscar, por exemplo. Para voltar para aquela página de pesquisa, é importante não voltar por essa setinha e sempre voltar aqui por esse, clicando aqui em pesquisa, porque ele vai voltar com as suas definições passadas. Se você clica no voltar aqui, ele apaga o que você já tinha pesquisado. Aí, por exemplo, vamos adicionar algum novo filtro aqui. Eu quero adicionar. Para adicionar algum novo filtro, clico aqui em adicionar linha. E ele tem alguns operadores. Eu posso colocar o AND, que é eu quero pesquisar agricultura e alguma outra coisa. Tem o OR, que eu posso pesquisar agricultura ou algum outro termo. E tem o NOT, que eu posso pesquisar agricultura e não outra coisa. Aqui a gente vai trabalhar hoje com END, né? Eu quero pesquisar, por exemplo, agricultura e soja. Eu quero saber como é que está o resultado dessa pesquisa aqui em todos os anos. Aqui embaixo a gente consegue definir. Eu quero pesquisar em todos os anos, quero pesquisar nos últimos 5 anos, acumulado no ano. Então ele também permite esse filtro temporal aqui, dependendo do seu foco de pesquisa. No caso aqui, vamos pesquisar sobre todos os anos, porque eu quero ver como é que está a evolução histórica desse tipo de pesquisa.
dou um pesquisa aqui, ele vai carregar e carregou aqui os resultados. Ó, a gente viu que diminuiu de 180 mil pesquisas para quase 400 aqui, 399. Então, a gente já tem uma base menor de artigos para tratar. Aqui nessa página inicial, a gente já pode ver alguns artigos que foram publicados. Se você entra aqui, ele já abre o link do artigo, você consegue dar uma lida geral no que é. Mas no caso aqui ainda é uma busca muito ampla, né? A gente quer dar uma especificidade maior para essa busca, que é mais dados. Eu posso filtrar aqui em cima por data, então eu consigo ver os artigos que foram publicados mais recentemente. Posso filtrar por número de citações, então eu quero saber quais são os artigos mais citados, por exemplo. Eu já consigo filtrar isso aqui por cima. Esse aqui é o mais citado, por exemplo, ele tem 744 citações. Além disso, aqui no lado esquerdo, né, a gente tem algumas opções de filtros. Eu posso filtrar aqui pelo ano da publicação, por exemplo, eu quero filtrar só artigos de 2019. Posso clicar aqui em 2019 e dar um refinar. Além disso, a gente tem uma seção muito importante aqui, dependendo da área que você vai trabalhar, que são as categorias do Web of Science. Então, se eu clico aqui em mais opções de valores, ele mostra todas as categorias que estão envolvidas com a publicação desses artigos e livros. Por exemplo, se eu quisesse filtrar aqui minha busca só por ciências voltadas para o meio ambiente, poderia filtrar aqui clicando na caixinha e dando um refinar. No caso aqui, como eu vou tô dando só um exemplo para vocês, eu vou fazer uma pesquisa com todas as áreas, né, envolvidas. Eu não vou filtrar nenhuma especificamente. Mas isso aqui essa parte é importante para você filtrar o seu foco de pesquisa para a área que você está trabalhando. Por exemplo, a gente vê que tem agricultura e óleo e soja ligado com várias áreas aqui, com zoologia, com história. Então, dependendo, são artigos que não são necessários para a gente, né? Então, com esse filtro de área, vocês conseguem focar mais nas áreas que vocês buscam fazer essa pesquisa. Vou dar um cancelar aqui só para a gente continuar, né? Mas então, o que acontece? Aqui a gente ainda tem os dados muito secos, né? E o que eu quero? Eu quero dar uma explorada melhor nesses dados. Eu vou, primeiramente, clicar aqui então em analisar resultados. Se eu dou um analisar resultados, o que ele me mostra? O próprio Web of Science ele me traz aqui algumas categorias de dados dos artigos, né? Ele traz todos os registros. Aqui ele mostra, né, quais são as categorias que são mais citadas aqui, por exemplo, ciências ambientais, né, estudos ambientais. Ele já te traz isso. Além disso, a gente pode ver por ano de publicação, a gente pode ver como é que está a evolução desses artigos por ano. Ó, a gente vê que tem uma crescente desde 2012 até 2020 na publicação de artigos. A gente pode ver aqui também quais são os principais autores citados, quais são os países, regiões que mais publicam e o que acontece aqui? Todos esses dados a gente pode utilizar eles numa pesquisa que a gente está fazendo. Por exemplo, eu quero saber quais são os países que mais estão publicando sobre isso. Aqui a gente vê em forma de gráfico, né? Mas eu consigo, todos esses dados aqui eu consigo exportar eles para uma planilha de Excel. É só descer aqui a página, né? Eu clico aqui em todas as linhas de dados e dou um fazer download. Então eu vou salvar aqui o arquivo e ele já baixou aqui. Ele já traz aqui todos os artigos de países com publicações, por exemplo. E eu posso fazer isso com idiomas também que estão mais publicando. Isso aqui é interessante para a gente ver. Aqui os artigos principalmente são publicados em inglês, né? Porque a base é inglês. Mas aqui a gente pode ver quais são os países que mais tratam desse assunto. É importante ver também como é que o Brasil está nesse tipo de assunto, quais são as áreas de pesquisa, né, que estão trabalhando esse tipo de assunto, quais são as principais organizações que publicam esse tipo de assunto.
que a gente pode ver a Universidade de São Paulo, a Universidade de Minnesota, ours. Então, dá para a gente ter uma visão aqui geral de como que está o andamento da pesquisa, né? Quais são os principais agências financiadoras também desse tipo de pesquisa, se a gente quiser buscar algum tipo de auxílio para nossa pesquisa e tal, dá para buscar com base nisso também. E todos esses dados aqui a gente consegue extrair, né, e montar. A gente consegue, por exemplo, cadê aqui? Esse, por exemplo, o dado aqui de análise, eu consigo extrair, né, colocar isso aqui no Excel, abrir com o Excel e fazer gráficos mostrando isso aqui também. Então, é importante para a nossa pesquisa ter esse tipo de dado. Aí, saindo aqui um pouquinho, voltando para a página, lembrando de não clicar lá em cima no voltar à página, sempre voltar aqui por dentro do site, né? Clica no voltar para a página anterior. Eu vou fazer agora uma extração aqui de alguns dados desses artigos, né? Além desses dados que a gente consegue ali pelo análise de resultados, eu consigo fazer alguns tipos de filtro mais específico. E como que a gente faz isso aqui? A gente vem e clica nesse botão aqui de adicionar lista marcada. Aqui no caso, a gente pode colocar todos os registros da página, né, como ele tem 399, e aqui ele registra até 50 mil registros por vez. Só que a análise ele só faz até os 500. Então é sempre bom a gente buscar algum intervalo de pesquisa ali que contenha no máximo 500, 500 artigos ou livros e tal publicados. Porque senão a gente vai quebrar nossa pesquisa e isso dá para fazer, né? Só que acaba atrapalhando um pouquinho. Então eu vou clicar aqui em todos os registros da página e dar um adicionar. Opa, todos os registros da página não. Clica aqui em registros de 1 até 399, que a gente vai colocar todos os artigos. Senão ele só vai buscar o que está nessa página principal aqui, que são só 10, né? Então a gente faz aqui de 1 a 399 e dá um adicionar. O que acontece? Então ele adicionou os 399 artigos para a gente fazer uma pesquisa mais avançada neles. Então depois que você adicionar, você vai ver aqui ó, que vai aparecer uma lista marcada e o número de artigos que a gente selecionou. Clicando nele, a gente tem a lista marcada e é aqui que a gente vai fazer alguns tipos de extração mais específicos. Por exemplo, eu quero filtrar, eu quero exportar aqui para mim é importante saber um registro aqui com autores, o SSN, o título, o número de citações, só para ter um apanhado geral, assim, de algumas informações do artigo. Então eu deixo essas opções selecionadas e dou em exportar. A gente salva aqui em outros formatos de arquivo, aí a gente coloca um texto sem formatação e dá em exportar. Dá um salvar arquivo, dá um OK. Tá vendo aqui? Ele já salvou como o Save Drags. A gente move ele para a página aqui. Abrindo esse arquivo aqui, a gente já pode ver os autores, os títulos e algumas informações assim do artigo. Vamos partir agora para uma parte mais específica. Eu quero saber só palavras-chave. Eu quero descobrir como é que estão as palavras-chave desse artigo. A gente vem e exporta também para outro formato de arquivo. Texto sem formatação. E aqui no caso a gente quer separado por tabulação, porque a gente quer fazer uma análise depois do das palavras-chave, por exemplo. Aí eu vou dar uma renomeada aqui para keywords e vou salvar lá na pasta. Aqui a gente pode ver que ele já busca todas as palavras-chave que estão sendo utilizadas nesses artigos. Isso aqui é importante para a gente depois fazer uma nuvem de palavras-chave mais utilizadas. E um outro passo importante aqui é você fazer uma pesquisa com todos os dados aqui. Eu quero exportar todos os dados presentes nesses artigos para fazer depois um mapa de calor, por exemplo. Então a gente
vai selecionar tudo. Selecionando tudo aqui, né, a gente vai dar exportar para outro formato de arquivo e vai exportar aqui para um texto sem formatação. Dá um salvar. Deixa eu- Aí salvando aqui, né, eu vou renomear o nome do arquivo para registro geral e colocar ele na pasta aqui de novo. Então salvei o registro geral, aqui já tem as palavras-chave. E uma outra coisa importante aqui também, para caso vocês queiram dar uma olhada assim geral, né, no que os artigos estão falando, eu gosto muito de fazer uma pesquisa aqui por autores, título, o resumo e só, tipo, essas informações para a gente ter uma ideia aqui de como e aqui o SSN, caso você queira localizar, né, de como que estão os resumos de cada artigo, para dar uma lida geral assim para saber como é que o que as pessoas estão falando, para não ter que abrir artigo por artigo, eu já consigo dar uma olhada no resumo, e se eu me interessar por algum resumo, eu consigo abrir o artigo depois. Esse tipo de pesquisa que eu gosto de salvar em HTML e dar exportar. Deixa eu salvar aqui. Aí, gosto de renomear e chamar ele de resumo, né? E salvar ele aqui na pasta. O que acontece? Quando eu clico aqui no resumo, ele já me abre um navegador com os autores, né? Os autores, o nome do artigo e o resumo. Aqui no Google tem a extensão do Google Tradutor, né? Aqui eu acho que está dando problema, mas você consegue traduzir a página para se facilitar, né, a leitura em português. Aí você consegue dar uma lida aqui melhor nos artigos. Beleza. Temos as nossas principais informações aqui. Aí isso que varia do tipo de pesquisa que você quer tomar. Você pode colocar outros filtros aqui de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você quiser tratar mais e quiser focar na sua pesquisa. Mas agora eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês como é que uma das partes de análise que a gente consegue fazer com esse tipo de informação e a gente consegue fazer isso através do Voz Viewer. É um programinha, né? Vocês vão digitar aqui, ó, Voz Viewer, esse primeiro link. Vocês vão entrar no site aqui e baixar. Eu não vou baixar aqui de novo porque eu já fiz o download, mas clicando aqui ele vai te trazer o VozView aqui baixado .zip. Vocês vão dar um extrair tudo e selecionar a pasta que vocês querem extrair e dar um extrair. Depois que vocês fizerem isso, o programa vai tá na pasta que vocês selecionaram e é só clicar nele para executar. Clicando para executar, ele vai carregar aqui um pouquinho e vai abrir. O bom desse Voz Viewer, né, é que a gente consegue gerar algumas imagens de calor e tal. Enquanto está carregando aqui para abrir o Voz Viewer, eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta aqui boa para a gente ver, que é o Tag Crowd. O que é o Tag Crowd? Ele é um site aqui que ele disponibiliza você soltar várias palavras aqui para ver qual que é a frequência das palavras, quantas vezes elas estão ocorrendo, e ter um mapa disso de forma geral. Daqui a pouco eu volto aqui. E como é que a gente vai utilizar o Tag Crowd aqui no caso? A gente não salvou um documento de palavras-chave, os keywords. Eu vou pelo meu Excel, vou abrir o Excel aqui, vou abrir um eu vou abrir um novo arquivo, né? Então, clicando aqui em abrir, eu vou procurar no meu computador onde eu salvei essa revisão sistemática. É importante lembrar aqui que tem que mudar todos os arquivos do Excel para todos os arquivos, que ele vai abrir aqui todos os arquivos que estão salvos na pasta e a gente vai selecionar o keywords.
Selecionando, dando abrir, ele vai carregar aqui pra gente. E o que que acontece? Aqui ele vem separado de forma CSV, né, de HTML. A gente vai dar um delimitado e dar um avançar e vai fazer a separação por tabulação, por ponto e vírgula e por vírgula. Vai clicar nesses três aqui e dar um concluir. Dando concluir, tá vendo que aqui ele buga um pouquinho o arquivo, né? Mas se você arrastar ele um pouquinho aqui pro lado, ele já traz todas as palavras-chave. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai dar um selecionar aqui geral e ir abaixando até o último registro, que é o 399. Então aqui ó, é o último registro salvo. A gente vai dar um Ctrl C nisso aqui. Vai lá na nossa no tag crowd e vai dar um colar. Aqui ele colou todas as palavras que foram utilizadas e aqui embaixo a gente tem algumas opções, né? Então quero que vai ser, a gente está usando a língua inglês para ele reconhecer a quantidade de palavras que eu quero que apareça, a gente pode deixar limitado aqui em 50 mesmo. A quantidade de vezes que aparece, no mínimo uma vez. Eu quero que apareça a quantidade de vezes que aparece? Sim, vou dar um sim aqui. Que agrupe as palavras similares, também vou dar um sim. E vou transformar tudo para a caixa baixa, né? Porque tem algumas palavras-chave que são letra maiúscula, outras minúsculas. E eu quero ter uma visão geral disso. Eu quero que tudo seja letra minúscula só para eu ter uma noção. Depois disso, dou um visualizar aqui. Ele já vai carregar. Então aqui ele já me traz quais são as principais palavras que estão sendo utilizadas como palavras-chave nesses artigos publicados. Então a gente vê aqui, óbvio que tem a agricultura como primeiro, a soja aqui como segundo, né? Mas a gente vê algumas outras. Produção, tem 70 artigos falando disso, sustentabilidade, modelo, gerenciamento. Então, aqui a gente já tem como ter uma ideia geral de como estão sendo utilizadas as palavras-chave. Engraçado, a gente consegue ver que é o Brasil, com 36 citações. E esse tipo de informação a gente consegue salvar aqui, né? A gente dá um save as e salvar como PDF. Uhum. Deixa eu salvar aqui como PDF. Pronto. Aí aqui, depois de dar um salvar, ele foi aqui. Deixa eu ver se ele salvou direitinho aqui. Acho que deu problema na exportação, mas na hora de exportar aqui você seleciona o conversor para PDF e exporta aqui certinho. Beleza. Voltando aqui então agora para o Voz Viewer, né? Ele abriu. A página do Voz Viewer principal é essa aqui. O que a gente consegue aqui fazer? A gente vai dar um create, né? O Voz Viewer ele é um software para fazer mapas de calor ou de ligação. E a gente vai utilizar ele aqui para fazer um mapa baseado num, em dados bibliográficos que a gente extraiu do Web of Science. Então, essa é a segunda opção que você vai clicar e vai dar um Next. Aqui ele mostra os tipos de arquivo, né? E a gente vai selecionar esse primeiro, que são arquivos do tipo do Web of Science. Então, ele já comporta do Web of Science, comporta do Scopus e algumas outras bases aqui, PubMed e Dimensions também. Vou dar um Next. Aí aqui eu vou selecionar a aba do Web of Science que a gente está tratando e vou selecionar o arquivo. Aqui a gente vai selecionar a pasta onde ele está, né? Deixa eu abrir aqui, revisão sistemática. E a primeira análise que a gente vai fazer vai ser em cima desse registro geral. Vou dar um selecionar aqui, que é o arquivo que contém todos os dados que a gente, de todas as informações de todos os artigos que a gente
adicionou naquela lista, né? Vou dar prosseguir aqui. E aqui a gente tem algumas opções de análise para fazer. A gente tem como ver o co-authorship, a gente tem que ver como ver a co-occurrence, a citation, né? A bibliographic coupling e o co-citation. Eu vou trabalhar aqui com esses dois principais, né? Só mostrando um pouquinho para vocês a diferença entre os dois, né? O que, que é o... Deixa eu abrir aqui. O bibliographic coupling, né? Basicamente são artigos que citam os mesmos artigos em conjunto. Então, esse tipo de análise que a gente consegue ter pelo bibliographic coupling, né? Então, são tipo os artigos que estão mais citando artigos em comum. E o que é o co-citation? São artigos que estão sendo citados, muito citados por outros artigos. Então, por exemplo, dois artigos citam o mesmo artigo, o índice de co-citation aumenta bastante. E esse tipo de análise dá para a gente ter uma ideia melhor de como é que anda esse tipo de cocitação, como é que anda a parte da parceria de bibliográfica também. Vamos começar aqui pelo co-citation, a gente vai clicar aqui no co-citation, né? Vamos deixar aqui o sítio de referências mesmo e o counting method a gente vai deixar o full counting. Então a gente dá um next. Aqui ele limita pra gente aqui o número de referências que a gente quer, né? A gente, 20 é um número altinho, né? Se a gente deixa 20, ele só retorna 7 resultados aqui, parecendo. A gente consegue abaixar um pouquinho aqui. Vamos deixar em 10, por exemplo, ele já retorna 35, por exemplo. Aí eu dou um next, né? Que eu vou dar um next também. E dou um finish. O que ele me carrega? Ele já me carrega aqui um mapa com os principais artigos, né, que estão sendo concitados e a ligação que eles estão fazendo entre si. Tem esse mapa de rede, eu consigo visualizar dessa forma. Aqui em cima eu também consigo mudar para forma de densidade, em vez de ser linha, né? Às vezes é mais fácil de visualizar por densidade. E eu consigo mudar essas cores aqui. Uma que eu gosto de usar bastante é a de arco-íris aqui, no caso, que ele deixa um mapa de calor bem forte mesmo, mostrando quais são os principais artigos mesmos que estão sendo envolvidos nessa concitação. E aqui a gente consegue ver alguns polos de pesquisa. Então a gente consegue ver que tem o Gibbs, o Nepstad, que eles estão no mesmo foco de pesquisa e são bastante concitados. Já tem um outro ramo aqui com Macedo, de 2012. Aqui com o Fernside, o Morton. Então, com esse tipo de imagem, a gente já consegue extrair um pouquinho de como é que estão os agrupamentos de categoria que os autores estão fazendo. Então, provavelmente, esse módulo aqui do NEPSAD, ele segue uma parte específica do assunto de agricultura e soja. O Macedo já está tratando outro ramo, o Fernside outra área. Então, a gente consegue já ter uma linha, uma ideia de como é que estão as linhas de atuação nesse tipo de pesquisa. E aqui você tendo o nome da pessoa e o ano de publicação, a gente consegue voltar na nossa base e pesquisar qual é esse artigo e ir atrás para saber o que, que ele está falando e tal. Para salvar esse mapa de calor, a gente vai clicar aqui no Save. Deixa eu... Não, clica no Screenshot, né, que ele já vai salvar como PNG, né, que é o visualizador de arquivo. Eu vou chamar aqui de co-citation. Dou um save. Beleza, já salvou, ele vai entrar aqui na pasta. Sobra aqui, ele já salvou aqui como PNG co-citation. Agora eu quero partir para outra análise, né, que é o Bibliographic Coupling. Então eu vou dar um create aqui de novo, na mesma categoria, vou dar um seguir, Web of Science, seguir, vai ser o mesmo arquivo. E agora eu quero saber a parte do Bibliographic Coupling. Eu quero saber documentos mesmo, como é que estão a análise dos documentos desse Bibliographic Coupling. Vou dar um next aqui, e dar um finish.
Ele fala que tem artigos que seguem uma linha de pesquisa diferente, né? Ele pergunta se eu quero mostrar, eu dou um que sim aqui para ele mostrar todos os artigos, né? Você está vendo que ele isola alguns aqui do lado, mas nesse tipo de análise, né, a gente já consegue ver uma concentração muito forte aqui no Soares 2006 e no Wright 2013, né? Então, aqui quer dizer que, tipo, esses artigos eles estão citando muitos artigos em comum. Eles têm uma base muito parecida, assim, de citação. E segue uma temática de pesquisa. Aqui, se você clicar em cima do nome, ele já te redireciona para a página do arquivo. O meu Windows aqui está com problema de aplicativo padrão, então eu não consigo mandar ele direto pro Google Chrome. Mas se você tiver definido como o Google Chrome como seu navegador padrão ou o Firefox, se você clicar aqui em cima do nome, ele já te redireciona para a página do artigo. Então isso é bom para você já dar uma olhada no artigo, no que você quer. E da mesma forma você consegue chegar aqui e, e salvar como PNG. Aí você salva aqui, né, como PNG na mesma pasta para utilizar isso para uma análise mais profunda. Se você quiser retornar depois para ver quais são os principais artigos, você já tem aqui salvo. Vou mostrar só mais um mapinha aqui, que é basicamente o que a gente fez com, com as palavras-chave lá no TagCrowd, né? Mas em forma de mapa de calor, né? A gente vai selecionar aquele arquivo que a gente salvou de palavras-chave aqui no Web of Science, dar um Next, e aqui vai ser o co-occurrence, que ele vai mostrar pra gente como é que está a relação de ocorrência dessas palavras-chave. Eu vou deixar todas as palavras-chave aqui, dar um full count. Se eu dou um Next, aí ele fala aqui, ó, a quantidade mínima de ocorrências da palavra, 5. A gente pode deixar 5 aqui, que ele já, por exemplo, a gente analisa isso aqui com base no quanto vai aparecer, né? Aqui ele já fala que vai aparecer 107 palavras, já é um número considerável de palavras para a gente analisar. Então pode deixar aqui 5, dar um next, dar um finish, e ele abre aqui outro mapa de calor com as principais palavras, né? Que a gente vê agricultura, né, e soja, que são nossos temas de pesquisa, então eles vão estar aparecendo aqui. Mas aqui a gente pode ver desmatamento, a gente pode ver florestas, Brasil. Então dá para ter uma análise um pouco diferente daquela do Tag Crowd, né, que foi aquela imagem que a gente gerou. Essa aqui, né? É um pouco diferente mas ainda assim é bem parecido. Vão estar praticamente as mesmas palavras-chave ali com foco, né? E do mesmo jeito a gente consegue salvar isso aqui também. Aqui do VozView é isso, a gente consegue fazer alguns outros tipos de análise, e isso dá para dar uma explorada grande, né? Mas como é para ser uma explicação mais rápida aqui, vou passar só por esses pontos mesmo. Aí se vocês quiserem explorar, tem outros tipos de análise aqui que dá para fazer por documentos, autores, organizações, países. Então todos esses tipos de análise são possíveis aqui pelo VozViewer. E vou deixar aqui como recomendação também, caso vocês queiram dar uma pesquisada melhor é, em como fazer esse tipo de pesquisa passo a passo, como utilizar ele para produzir algum artigo, para se basear na revisão sistemática, se vocês digitarem aqui no Google Pesquisa Temac, o primeiro link aqui é um site do professor da UNB que ele explica aqui um pouquinho melhor, com mais vídeos, né, com uma playlist no YouTube, como que a gente faz para fazer passo a passo mesmo, mais detalhado, mais explicado, com base na literatura. É só clicar aqui no Aprenda a usar o Temac. Aqui. E aqui ele coloca uma playlist no YouTube com todos os vídeos desse tipo de revisão sistemática para que vocês possam buscar. Aí é só reproduzir o vídeo aqui que tá a playlist lá no YouTube. E é isso, pessoal. Eu agradeço aí a atenção de todos, né?
e espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre como faz esse tipo de pesquisa bibliográfica e sistemática. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.